pessoal, nós estamos aqui no Polo Astronômico de Amparo com o professor Oscar, que vai falar sobre o local, o que é feito, toda aquela curiosidade que cada um de nós temos. Muito bem, boa tarde a todos vocês. O Polo Astronômico de Amparo foi uma iniciativa de uma empresa chamada Esfera Planetária, por seu diretor, Carlos Mariano. Uma instalação voltada à divulgação de astronomia. Isso aqui é totalmente particular, não tem nenhum tipo de subsídio e retrata um sonho antigo do pessoal da Esfera e de toda a equipe de trabalhar com a divulgação de astronomia de uma forma mais ampla, né? Extrapolar, democratizar o acesso à informação sobre astronomia, pulverizar e despertar curiosidade. Aqui, como eu estava falando com você antes, o equipamento que a gente tem é muito bom, um equipamento de última geração, mas dificilmente aqui a gente faria uma descoberta de uma estrela nova, de um planeta novo, antes que alguém com equipamento melhor o fizesse, lá nos Estados Unidos, no Chile ou no espaço. O que nós pretendemos descobrir aqui é um astrônomo novo, é um ponto de descoberta de talentos, de despertar interesses. E trabalhamos com escolas, atendendo de segunda a sexta-feira, em horários selecionados pelo site. Temos possibilidade de fazer atividades noturnas também com escola, inclusive com pernoite, quando no caso. E aberto ao público em geral, nos sábados das 14 às 22 horas, com os ingressos à venda pela internet ou diretamente aqui na nossa portaria. Interessante, mas eu já ouvi falar, nem só aqui em Amparo, outras pessoas, que aqui é um ponto muito privilegiado para fazer essa experiência. Sim. Toda vez que se fala em observação do céu, é muito importante a qualidade do céu. É preciso que o céu seja escuro, longe da iluminação da cidade. A gente escolheu esse ponto com muito cuidado por isso. E até a decisão de vir para cá decorreu de um contato prévio com a prefeitura daqui e de uma lei municipal cujo número está fixado ali naquela placa comemorativa, uma lei que garante a proteção no entorno de 10 quilômetros contra a poluição luminosa. Não se podia fazer um investimento desse tamanho, correndo o risco de que amanhã alguém montasse uma quadra de tênis com 5.000 watts de iluminação aqui. Então, uma vez garantido que esse céu estará preservado pela lei que foi aprovada por unanimidade na Câmara, aí sim foi feito o investimento e a gente sabe que vai ter um céu bom aqui por muito tempo. Você falou que é particular, o nome da empresa? Esfera Planetária. Mas ela são sócios, é uma empresa? É uma empresa do Carlos Mariano e da esposa dele, que fabrica planetários e observatórios, instalações de pesquisa. Muito interessante. Então eles fazem isso em vários lugares. Sim, temos na nossa lista de clientes diversas universidades, muitos municípios do Brasil, fundações como Itaipu, tem um polo astronômico lá construído basicamente pela Esfera Planetária. Muito interessante. Vocês viram? Agora o João vai mostrar agora durante o dia. Depois à noite nós vamos ficar e depois nós vamos assistir a apresentação. Com certeza. Olha a programação aqui. Normalmente se começa a programação pela sessão do planetário. Depois no hall principal a gente costuma conversar sobre a localização da Terra no espaço, dando uma ideia de onde nós estamos em todo esse universo. Depois em seguida a gente passa para os observatórios. Durante o dia começamos com a observação solar. Temos equipamento apropriado para isso, para observar diretamente o Sol. No entardecer a gente deixa o pessoal descansar um pouquinho, fazer um lanche e depois a gente volta para observar o céu noturno, com lua, planetas, estrelas nascendo, morrendo, estrelas duplas, enfim, toda a infinidade de belezas que o céu proporciona. Professor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que eu tenho certeza que a turminha do lado de lá vai querer saber. Já pegaram alguma sonda, algum destino, alguma comunicação? Não, diretamente. Ontem à noite passou sobre o polo a ISS, a International Space Station. É uma visão muito bonita, por sinal. Agora, com relação a essa abordagem mais de ufologia, né? O que acontece é que 95% dos relatos relacionados a isso tem uma explicação natural, fenomênica. A gente consegue explicar com clareza, com muita certeza, algumas confusões que acontecem com planetas muito brilhantes próximos ao horizonte e outros fenômenos interessantes de ver. 95% são equívocos. Mas não se descarta. Muito embora impressionante, claro. Infelizmente, 3% são fraudes. A gente vê isso muito também, lamentavelmente, tem muito disso. Agora, 2% não tem explicação e não é fraude.
E o que não tem explicação admite especulação. Então a gente conversa sobre isso abertamente, mas em termos de ciência, como a gente trabalha muito baseado em provas, e as provas nesse campo da ufologia são provas usualmente frágeis, é um tema muito difícil de abordar com uma sistemática científica. Até porque quem tem as provas são os governos que não passam adiante, né? Verdade, existe muita reserva de informações sobre isso, eu não entendo porquê, mas existe, é coisa fechada em arquivos militares. E vamos tentar entender o que está ao nosso alcance. Na verdade, uma pergunta que a gente sempre se fez, que a humanidade sempre se fez, é se nós estamos sozinhos no universo, né? E ficam procurando a vida inteligente fora da Terra. Eu acho, é importante, é interessantíssimo, mas eu gostaria primeiro de saber se tem vida inteligente na Terra, porque o que nós estamos fazendo com o planeta parece que estamos demonstrando que não é verdade? Essa uma observação fantástica, Oscar, que é bem isso mesmo. É isso que a gente percebe, né, Rosa? Perfeito! Nossa, a gente vê o ser humano acabando com a própria humanidade. Verdade. Né? O negócio tá... E por falar nisso, para não dar a impressão de que o polo é exclusivamente voltado para o ensino de astronomia, a gente tem uma trilha que está sendo preparada para estudo do meio ambiente, com um ecologista especializado nesse tipo de tour, que vai fazer os trabalhos de identificação de espécies vegetais e animais, história geológica do local, geofísica, pesquisa de sismos, abalos sísmicos. Estamos instalando sismógrafos aqui, vamos instalar uma estação meteorológica, vamos trabalhar com, além da astronomia, diversas ciências afins, né? Sim, mas eu acho que o principal é relacionar com a questão do ambiente. Vamos falar da vida no universo, vamos falar da vida aqui, né? Vamos cuidar direito, né? Vamos alertar, né? Vamos alertar. Professor, se você me dá licença, pois não. Nós trouxemos um aparelho que uma dessas nossas vigílias, das nossas pesquisas e busca, nós gravamos, quando o nosso aparelho é um amplificador de som, que gravamos um som, um áudio. Um áudio muito diferente. Vindo de cima. De cima. E como o senhor falou que pode ser as ondas... É interessante, porque é um som ritmado mesmo. Ritmado. Vum, sim. Vum, vum. Interessante, está parecendo aquele filme Contato do Carl Sagan. Completamente. Legal. É igualzinho. Mas não podemos esquecer de uma coisa. A gente fala, bom, tem alguma coisa lá em cima para emitir som? Deve ter, mas a atmosfera é o meio permeável, o som se transmite no ar. Por isso que Portanto, existem nuvens que refletem ondas de som, como ondas de choque. Quando você ouve um relâmpago, não estou dizendo que seja o caso que você gravou, mas quando você ouve um relâmpago, você tem um estalo da faísca e você vê ela vai ecoando sucessivamente em camadas mais densas de nuvem. E isso volta totalmente distorcido porque os ecos vão amontoando, remontando, ondas se anulam, ondas se amplificam. Então é preciso toda uma circunstância mais detalhada para tentar se apurar a origem dessa gravação que você fez. Mas nós vamos aproveitar o senhor hoje e vamos ouvir também. Pode aproveitar de mim, não tem problema. A gente vai montar os equipamentos depois lá. Fique à vontade, eu quero ver e quero participar. Podem contar com a gente, fiquem à vontade aqui e sejam todos bem-vindos para conhecer o polo. Muito obrigado. Aguarde. Uma coisa importante em relação aqui às instalações do polo, aquele muro redondo que vocês estão vendo ali atrás, é uma cúpula de telescópio, vai ser o domo do maior telescópio do Brasil aberto ao público. O telescópio já está pronto, já está desmontado, porque a cúpula não pode ser instalada ainda, e eu não posso colocar o telescópio lá dentro antes da cúpula. Mas uma vez instalada a cúpula, muito brevemente nós vamos fazer uma reinauguração aqui e abrir ao público o maior telescópio do Brasil. Acesso que o público pode vir para... Sim, de acesso ao público. Tá. Existem telescópios maiores, mas reservados unicamente para pesquisa. Aberto ao público desse tamanho não tem nenhum, acho que não vai ter tão cedo. E esses telescópios aqui a gente pode... Sim, esses são telescópios pequenos, mais para mostrar como os instrumentos pequenos também ajudam o trabalho do astrônomo, né? Geralmente todo astrônomo começou moleque, trabalhando com uma luneta, com um binóculo, um instrumento pequeno assim, de pequeno porte, mas já se consegue fazer boas imagens, se consegue ver Saturno, imagens lindas da Lua, as luas de Júpiter, todo instrumento óptico simples, até mesmo um binóculo é muito útil para a astronomia. Então, aqui nós temos uma demonstração do sistema, Isso é uma maquete do sistema solar em escala de tamanho. As distâncias seriam imensamente maiores. Certo. Mas se o Sol fosse uma esfera de 6 metros de diâmetro, exatamente o tamanho que vai ser aquela cúpula lá, o tamanho dos planetas seria esse. Olha como a Terra é pequenininha ali perto dos demais planetas.
Impressionante, né? E aquela na ponta é a Lua. Não, é Mercúrio. Mercúrio? A Lua nem aparece aqui. Mas a Lua é um tamanho um pouco menor que Mercúrio. É? Olha. É uma escala aproximada. Muito bem montado, né? Nossa. Mas aqui, observando que o Sol estaria lá, para aquele lado, e essa é a ordem de afastamento, da mesma forma que numa fogueira de São João, numa festa junina, se ficar perto demais da fogueira você se queima, se ficar longe demais não adianta, você passa frio, tem uma zona de transição, onde é confortável estar. E no sistema solar é onde a vida é possível. Mais perto do que isso, do Sol, seria um deserto, um forno. Mais para trás que isso, um deserto gelado, congelaríamos. Então nós estamos exatamente na zona habitável que permite que a vida exista. Aquele ali, depois é Marte. Depois é Marte. É bem menor. E lá é Mercúrio. Mercúrio, Vênus, Terra. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Que lindo, gente! Esse é o equipamento que se usa para observar o Sol. Nunca olhem para o Sol com um equipamento não seguro. Você pode ficar cego na hora, tá? Deixa eu preparar aqui. Escuta, a árvorezinha caiu muito longe do pé. Olha, o Sol hoje está bem calmo, tá? Esse equipamento nos dá uma imagem mais ou menos semelhante à imagem do meio ali, o Sol em luz integral, que eu vejo todos os comprimentos de onda. Aquele equipamento menor vai me dar a imagem H-alfa, como aquela da direita. Já vou explicar para vocês a diferença entre integral e H-alfa. Mas comece, por favor, Giovana. Seja bem-vinda. Suba e olha. Se quiser tirar o óculos, facilita um pouco. E ó, cobre assim de lado, para a luminosidade não atrapalhar. São mais frias do que essa superfície aqui, muito mais frias, 1500 graus a menos, mas é quente pra caramba. Isso aqui é 6.000 graus, 6.000 menos 1.500, ainda dá 4.500 graus aqui. E essa mancha fria tende a descer e a quente tende a subir. Mas por que a fria não desce? Justamente porque o campo magnético do Sol está tão perturbado nessa região que impede a camada fria de descer e a camada quente de subir. Interrompe a convecção e aí se formam as manchas. Quando a mancha solar, que se viu agora um pouco no telescópio, que é mais ou menos isso, que a gente falou pequenininha, cabe a Terra aqui dentro várias vezes, não é pequenininha coisa nenhuma. Quando ela chega aqui na borda, você vê que exatamente no pé dela tem isso aqui, ó. Erupções. Então uma manchinha vista de frente é isso, vista de lado é isso. Qualquer erupção que você vê, se você pudesse olhar de frente, virar o Sol, olhar de frente, você veria dessa forma. Ok? Essa é a diferença do H-alfa. Isso. Sim, o H-alfa é importante, porque essa camada aqui, ela é mais externa do que essa. Ou seja, tem milhares de quilômetros de H-alfa que estão acima desse aqui. Só que como se fosse uma piscina com um fundo iluminado. Você não vê a superfície porque atrás o fundo brilha tanto que você não consegue ver aquela. Aquele equipamento bloqueia essa luz, esse comprimento de onda, e deixa passar somente o brilho daquela. Então eu consigo apagar o fundo da piscina e ver a superfície. A superfície do Sol é isso aqui. Entendeu? Mas não é sólido. Lembre sempre que o Sol é uma massa de gás, plasma, né? Gás ionizado. Tem a consistência similar ao do iogurte. Né? No verão os dias são mais longos, né? E a iluminação é mais frontal, é mais ortogonal, então por isso esquenta muito. No inverno os dias são mais curtos, há menos tempo de iluminação, e a iluminação mais oblíqua, o Sol é mais baixo no céu, por isso a gente começa a sentir frio. Eu já vi professor. E a radiação solar, como ela é polarizada, ela é ionizada, ela vai se orientar. A radiação negativa vai entrar pelo polo sul, a radiação positiva vai entrar pelo polo norte, e aí você vai ter um despejo da radiação solar somente na direção dos polos da Terra, onde graças a Deus tem pouca gente. Mas é o que vai formar as auroras polares, a aurora boreal, a aurora austral, que é do sul, né? São partículas do vento solar interagindo com gases da alta atmosfera.
É como uma lâmpada de neon sem o tubo. É o gás solto, sendo bombardeado por radiação, acendendo. É isso que é a aurora. Essa é a radiação solar, a massa que vem na nossa direção, que poderia destruir tudo por aqui. Ela avança pelo sistema solar e alcança nosso mundinho ali, girando. E poderia acabar com tudo isso, a menos que tivéssemos uma defesa que vem lá de dentro, as linhas do campo magnético terrestre. Agora observe por onde entra o fluxo da radiação, exatamente pelos polos, quer ver? Olha lá, vai desdobrando, vai avançando, olha a proteção, tudo isso aqui não nos atingiu, mas alguma coisa passa por aqui e vai formar as auroras. Vai quebrando, né? Então, este é o maior equipamento em atividade hoje aqui no Polo. Tem 360 milímetros de diâmetro, é um Schmidt-Cassegrain importado dos Estados Unidos, é um equipamento bastante poderoso. E é tão difícil, ele tem um poder de ampliação tão grande, que eu, para localizar o meu alvo, primeiro eu preciso localizar essa lunetinha aqui atrás, na mira. Pode mostrar aqui? Acho aqui primeiro, que eu tenho uma janela maior nesse instrumento, centralizo o meu objeto aqui, uma vez centralizado aqui, eu posso observar por aqui. Com esse instrumento eu consigo ver muito bem planetas, consigo ver as luas de Júpiter, as luas de Saturno, os anéis de Saturno, as linhas paralelas equatoriais superiores e inferiores de Júpiter, a mancha de Júpiter, que é um furacão que mais de 500 anos Galileu já tinha visto. Cabe a Terra 2,5 vezes, mais ou menos, nessa mancha lá em Júpiter. Consigo ver detalhes da Lua, posso entrar dentro de uma cratera se eu quiser e ver as montanhas lunares, medir até a altura das montanhas pelo comprimento da sombra, se eu souber qual é o ângulo de incidência da luz, por teorema de Pitágoras, trigonometria, essas coisas. O fato é que esse equipamento proporciona uma visão muito bonita e podemos, dentre outras coisas, ver estrelas duplas, identificar as cores das estrelas que indicam a temperatura de superfície da estrela. Podemos ver estrelas nascendo, estrelas morrendo. É uma experiência fascinante. Lamentavelmente, essa câmera não é capaz de olhar aqui dentro para ver o que se consegue ver. Mas resta para vocês o convite de vir aqui ver pessoalmente. Tomara que eu tenha vendido meu peixe. Venham para cá ver isso aqui. Muito bom, senhor. Olá, pessoal. Como vocês viram, nós continuamos aqui à noite com o professor Ângelo e o professor Oscar. Claro que nós não viemos caçar fantasma, mas nós viemos mostrar a vocês essa oportunidade de conhecer o céu, não é, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Foi um prazer ter vocês aqui. Espero que vocês todos venham conhecer pessoalmente, venham bater um papo com a gente, conversar sobre astronomia, ciência. E não tenham medo de perguntar, a gente está aqui para conversar. O que a gente sabe, o que a gente não sabe, a gente tenta descobrir. Eu reitero as palavras do Oscar e convido para vocês virem todo sábado, das 16 às 22 horas. Estamos aqui aguardando vocês todos. E as escolas também, que é durante a semana, não é, professor? Isso, durante a semana você pode fazer o agendamento pelo site poloastronomicoamparo.com.br. Lá tem todos os links, todos os telefones para você fazer o agendamento de escolas durante a semana. Vem conhecer, é muito interessante. Aposto que vocês vão gostar. Olhar o céu sempre é bonito e também é romântico, né? Com conhecimento, o céu muda de aspecto. Pode ter certeza. Verdade. Não tenha dúvida. Até a próxima, gente. Obrigado. Deixa eu dizer para vocês, caça-fantasma também é cultura. Também. Tchau, gente.